Olá, galerinha do sexto ano. Hoje a gente vai iniciar o nosso assunto, tá bom? Que é o quê? Sistema de numeração decimal. Vocês podem acompanhar aqui com a pontinho vermelho, tá bom? Então, lembrando que eu sou a professora Isamara. Já estamos lá no grupo. Depois da aula, qualquer dúvida é só me contatar, tá bom? Então, para falar de sistema de numeração decimal, eu abro com esta pergunta. O que é um número? Quando vocês veem essas imagens, vocês lembram o que é um número ou a situação em que você usa. Por exemplo, o que é que eu tenho aqui? Aqui eu tenho um relógio, não é? Em quais situações a gente usa o relógio? Vamos lembrar aqui. Bom, eu uso aqui o relógio para saber a hora que eu vou dar a minha aula, não é? Para saber qual hora eu tenho que acabar a minha aula, para saber que horas eu vou acordar, o tempo de acordar, para dar tempo de chegar na escola. Então, a hora, o conceito de hora, ele é utilizado durante todo o nosso dia. E para isso a gente tem que ter conhecimento sobre os números, sobre a quantidade, tá certo? Aqui na segunda imagem, o que é que eu tenho? Ó? Eu tenho um bolo de aniversário que está me mostrando que a idade é 2 anos. Então, eu uso os números para representar idade, tá bom? Para representar a quantidade de anos. Aqui eu tenho o quê? Dinheiro. Você usa os números o tempo inteiro que você precisa calcular o valor de alguma coisa. Então, cada vez que você usa dinheiro, você está usando de números, tá bom? Então, resumindo, o número está presente no nosso dia a dia, desde as tarefas mais básicas até as mais importantes, certo? Então, eu preciso ter um conhecimento dos números e saber manuseá-los. O que é manusear? Eu saber juntá-los quando for preciso, diminuí-los quando for preciso, multiplicá-los e dividi-los. Que isso é uma coisa que a gente vai aprender gradativamente, vai relembrar assuntos do quinto ano, tá bom? Então, vamos ver aqui o que a gente tem. Eu trouxe para vocês uma história em quadrinhos sobre como surgiu a ideia de contar. Por que é importante contar? Quando começou a ser importante contar? Porque imagina, lá na antiguidade, muito tempo atrás, não existia a escrita, né? Não existiam esses números, não existia livro, não existia computador, não existia nada. Existiam pessoas e animais, certo? Então, surgiu ali uma necessidade de você ter noção de quantidade. É o que a gente vai ver aqui na historinha. Vamos acompanhar aqui, ó. Adelaide e Caio eram pastores de cabras. Eles viveram há muito tempo, mas muito tempo. Naquela época, os homens ainda não tinham inventado os números. Aqui eles, ó, Adelaide, o Caio, os animaizinhos, isso há muito tempo atrás. O que a Adelaide diz? Caio, precisamos saber se todas as nossas cabras estão aqui. E o Caio diz, podemos separar gravetos, um para cada cabra. Ou seja, para ele associar as cabras a um objeto, ele usou os gravetos. Cada graveto representava uma cabra. Então, mesmo sem saber contar, ele conseguiu ter noção de quantidade, tá bom? Vamos continuar aqui para ver o que foi que deu essa história. A Adelaide disse, boa ideia, e você pode colocar os gravetos no cinto. E ele, assim poderemos conferir as cabras quando quisermos. Então, se ele botar um graveto para cada cabra, as cabras saem. Quando elas voltam, ele pode colocando os gravetinhos, tirando os gravetinhos, cada vez que entra uma. Se sobrar graveto, quer dizer o quê? Que está faltando a cabra que corresponde àquele graveto, não é? E se faltar gravetos, quer dizer que tem cabras a mais, tá bom? Vamos ver aqui. Com o passar do tempo, mais cabras foram nascendo. Então, se foram aparecendo cabras, os gravetos não eram mais suficientes. Olha o que ela diz. Caio, veja quantas cabras já temos. E o Caio diz, e olhe quantos gravetos. Ou seja, não estava mais conseguindo
conectar os gravetos ao número de cabras. O que foi que ele fez? Naquela noite, ela disse assim: você deixou todos os gravetos caírem no chão. Ele disse: eram muitos gravetos, já não cabiam no cinto. Então, ele foi arrumando mais gravetos para as cabras novas, só que não cabia mais no cinto dele tantos gravetos. Certo? O que foi que ele pensou? Ela disse: veja, Caio, esses gravetos parecem dedos. Aí ele disse: é mesmo, Adelaide, que legal. Ó, aqui ele separou os gravetos, ó. Então, o que foi que ele disse? Separei um graveto para cada dedo. Vou juntar esses gravetos num montinho. E ainda sobraram 2 gravetos. Então, aqui ele já começa a fazer a questão da divisão, né? Já de conseguir grupos de 10. O que foi que aconteceu com o tempo? Ele disse: são mais gravetos do que os dedos das suas mãos. Aí, então, temos mais cabras do que os dedos da minha mão. Ele foi começar a ter a noção dele com as cabras, sem precisar dos gravetos. Aí ele diz: assim ficou muito mais fácil. Vou carregar o montinho no cinto. E eu vou colocar um cintinho também para ficar com os gravetos que ainda não formaram montinhos. Então, o que aconteceu? Ele foi juntando uns montinhos de 10, certo? Assim, ele teria noção da quantidade. Quando ele juntasse montinhos de 10, o que aconteceu mais à frente? Ele pegou um gravetão grande e demonstrou como a junção de 10 gravetinhos, tá bom? Hoje, sabemos que naquela noite eles tinham 13 cabras, ou seja, eles tinham as 10 dos dedos da mão, mais as que restaram que foram para ela, certo? Então, aí foi surgindo essa ideia de contagem, de grupos de 10, de como juntar os números, tá bom? E assim, Caio e Adelaide foram aprendendo a contar, formando grupos de 10. Então, aqui, ó, vocês podem ver as 10 cabras com as 3 que nasceram. Então, imagina, se nascessem mais 7 cabras, ela ia ter mais um grupo de 10, entendeu? Então, ela ia conseguir encher mais um cinto, tá bom? Que seriam os 10 dedos da mão. Os homens, eles inventaram símbolos para escrever números. Aqui a gente tem alguns exemplos. Cada civilização, ou seja, cada povo de um continente, de um país, eles foram criando seus próprios símbolos. Então, a gente vai ter vários símbolos, vários sistemas de numeração dos romanos, que a gente vai ver com calma, dos maias e astecas, certo? Eles deixaram marcas nas paredes das cavernas. É por isso que a gente sabe dessas coisas, sabe como eram esses símbolos. Por quê? Porque eles deixaram esses símbolos gravados em paredes, eles não tinham papel. E até hoje, os estudiosos conseguem decifrar. E hoje os números fazem parte do nosso dia a dia, né? Falar de números, quando eu falo de números, eu chego, desde essa formação dele, eu chego no sistema de numeração decimal. O que é o sistema de numeração decimal? Vou pegar aqui meu pincel. É o tipo de representação, é uma representação que usamos hoje para expressar quantidades, medidas e códigos. Por exemplo, o número da conta corrente do banco, o número de telefone, tá bom? E para realizar operações. Então, esse sistema de numeração decimal é o que representa essas quantidades, medidas, códigos, tá bom? Tem esse nome por ser organizado na base 10, de origem provavelmente ligada às contagens que os homens primitivos faziam com os 10 dedos da mão. Então, ele é organizado na base 10 por quê? Porque eu junto grupos de 10. 10, 20, 30, 40, 50, né? E parte lá daquela ideia lá de que ele começou a juntar, perceber a questão dos 10 dedos, que ele podia utilizar para contar os animais, tá bom? Vamos aqui para frente. Uma importante característica do sistema decimal é o fato de ele ser posicional. Isso significa que o valor de cada algarismo depende
do lugar que ele ocupa na escrita, beleza? Então, o sistema de numeração decimal, ele é posicional. O número, ele vai ter um valor dependendo da posição que ele está na escrita. Partindo da primeira casa da direita para a esquerda, cada posição determina a multiplicação do algarismo por uma potência de 10. Então, por exemplo, se eu escrever aqui um número, ó, 123. Esse 1, ele está representando o quê? Ele está representando 100 unidades, né? Porque é 123. Esse 100 eu adiciono a quem? Ao 2, que está representando quanto? Está representando 20, tá bom? 20 unidades. E o 3, ele está representando 3, porque esta posição, ela tem 0 de potência, tá bom? Não vou fazer nada com ela, é o que ela vale. Então, o que é que eu sei? Vamos ver aqui na próxima página. Eu sei que os números, eles têm uma ordem numa classe. Vamos ver isso aqui melhor. No sistema de numeração decimal, a posição de cada algarismo contado da direita para a esquerda, ó, da direita para a esquerda quer dizer daqui para cá, indica uma ordem. Ó, as ordens a gente vai ter o quê? Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, aqui ele tem até a nona ordem. Porque se eu escrever o número que estava lá, ó, 123. O 3 é a primeira ordem, o 2 está na segunda ordem e o 3 e o 1 está na terceira ordem. Isso quer dizer que esse meu número tem 3 ordens, tá bom? A classe, ela pode ser o quê? Ela pode ser das unidades, das unidades simples, que são o quê? Unidade, dezena e centena. Ela pode ser a classe dos milhares, que vai ser o quê? Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. E ela pode ser a classe dos milhões. Unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Então, cada grupo de 3 ordens recebe o nome de classe. O quadro ao lado é chamado de quadro de ordens e classes. Então, qualquer número que eu escrevo, eu consigo dizer a ordem que ele tá bom? E a classe, beleza? Vamos ver aqui um exemplo. Ó, aqui eu tenho o número 1209, certo? Esse número, gente, ele tem quantas classes? Vamos lá. Ele tem quantas classes? Ele tem 2 classes. Não é porque ele entrou aqui na segunda classe. Ele tem quantas ordens? Ele tem uma ordem, 2, 3, 4. Ele para aqui na quarta ordem. Então, ele tem 4 ordens, tá bom? Assim como se eu adicionasse mais aqui um 7, eu ia ter o quê? Eu ia ter 5 ordens, tá bom? Então, classe e ordem é isso. A minha ordem, ela vai dizer o quê? Se está na ordem da unidade, da dezena, da centena, da unidade de milhar, da dezena de milhar, da centena de milhar e assim por diante. Sempre da direita para a esquerda, eu vou ter uma ordem a cada número, certo? E a minha classe é a junção de 3 ordens, certo? É quando eu tenho unidade, dezena, centena, uma classe. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, segunda classe. E assim infinitamente, tá bom? Então, a nossa aula por hoje é só isso. Eu trouxe essa frase que diz: cada um terá a vista da montanha que subir. Quer dizer, se você subir uma montanha muito alta, você vai ter uma vista muito bonita. Se você subir uma montanhazinha baixinha, você não vai ver quase nada. Entendeu? Então, vamos estudar, vamos fazer as tarefas, participar da aula para subir numa montanha muito alta. Tá bom? Então, um beijo, até a próxima aula. E façam a tarefinha. Qualquer dúvida, eu estou lá no grupo e no privado.